Vamos lá. No caso, a depressão, por exemplo, é a segunda maior causa de incapacidade em todo o mundo, perdendo apenas para a dor, lombalgia, né, que são dores crônicas na lombar. E os transtornos de ansiedade, né, demonstrando aqui, eles são a 7ª causa de maiores incapacidades em todo o mundo. E, no caso, o transtorno de estresse pós-traumático, pelo menos até quando esse estudo foi feito, 2009, 2010, ele era considerado um transtorno de ansiedade. E se a gente avaliar aqui a relação entre os anos vividos com alguma incapacidade em relação às diferentes regiões do nosso planeta, como a gente pode observar aqui em vermelho, as doenças mentais e comportamentais, elas ocupam grande parte dos anos de vida desses indivíduos. Então, dependendo da região, as pessoas podem passar de 20% até 60% ou mais da vida tendo estes transtornos. Isso pode ser, inclusive, muito maior do que doenças que a gente acha que são muito mais comuns, como, por exemplo, câncer, doenças cardiovasculares, porque a gente, normalmente, são doenças mais visíveis, né? Então, essas doenças, elas causam, justamente por isso, um grande problema de saúde pública, um grande custo, né, ao governo, ao sistema de saúde pública, justamente porque ela afeta muitas pessoas. E aqui no Brasil, nesse levantamento avaliado, feito em 2009 e 2010, mais ou menos nessa época desse estudo, em grandes centros, né, no caso Rio, São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre, foi verificado que mais de 50%, né, dos indivíduos apresentam algum transtorno mental comum, e no caso, aqui, os transtornos de ansiedade também ocupam grande parte da população avaliada. E, como eu mencionei, nessa época, 2009, 2010, esse transtorno de estresse pós-traumático, ele era incluído nessa categoria de transtornos de ansiedade, de acordo com esse Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, que é a DSM-4. Mas esse transtorno ele tem uma característica bastante particular, que é o fato do agente etiológico ser conhecido. Então, a gente sabe exatamente que primeira coisa para o transtorno poder se desenvolver é a ocorrência de um trauma. Então, a partir disso, a Associação Americana de Psiquiatria, a partir da versão 5 desse manual, incluiu esse transtorno numa nova categoria, que é a categoria de transtornos relacionados ao estresse e traumas. Bom, e o que então é um evento traumático? Então, o evento traumático a pessoa foi exposta à morte, ameaçada de morte, ela teve uma lesão séria, real ou ameaça, ou violência sexual real ou ameaça, em uma dessas seguintes formas. Então, a pessoa passou direto por essa situação, ela testemunhou diretamente, alguém muito próximo a ela, um familiar, um amigo muito próximo, passou por essa situação, ou ela pode ter uma exposição indireta repetida, que normalmente é associada ao trabalho de algumas pessoas, como, por exemplo, bombeiros que atendem a situações de emergência, assistentes sociais que escutam frequentemente relatos de indivíduos que passam por situações traumáticas, mesmo psiquiatras, psicólogos. Então, essas pessoas também podem desenvolver, vamos dizer, um PTSD ocupacional. Tá? E aqui no Brasil, nessa estimativa feita em 2007 e 2008, foi feita, então, uma avaliação dos principais causas de trauma, aqui no caso, nas grandes cidades São Paulo e Rio. Então, obviamente, a gente deve imaginar, como comprovado, que as maiores causas elas são relacionadas à violência urbana. Então, aqui, eu selecionei algumas causas, está meio ruim a imagem, mas elas são principalmente relacionadas a sequestros, ataques com armas, conflito entre traficantes, estupro, testemunhar, ser vítima de bala perdida, ser expostos, né, corpos e tudo mais. Então, de forma geral, nessas cidades, foi avaliado que mais de 85% da população é exposta a um evento traumático durante toda a vida. Mas apenas 10% em São Paulo e cerca de 9% no Rio vão realmente desenvolver o transtorno. Isso é bastante parecido com o que a gente vê na estatística mundial, em que estima-se que 75% da população vai passar por pelo menos um evento traumático ao longo da vida, só que apenas 8% vai desenvolver a doença em si. Só para demonstrar aqui para vocês, eu dei esses exemplos de eventos relacionados à violência urbana, mas dependendo, obviamente, da região que a gente olha,
a gente tem tipos de traumas comuns diferentes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito frequente a gente ter ataque terrorista. Então, os ataques terroristas eles podem ser uma das principais causas. Regiões de conflito, Afeganistão, Iraque, regiões de guerra. Então, isso pode ser uma das causas desse transtorno. E essa taxa, ela pode justamente variar em relação a isso. Então, enquanto estima-se 8% da população mundial, a gente pode ter um aumento significativo, sendo superior a de 50%, por exemplo, justamente nessas regiões como no Afeganistão, Iraque, em que essas populações estão frequentemente expostas a esses eventos. Bom, e o que é, então, o transtorno de estresse pós-traumático? Como eu falei para vocês, pode se desenvolver após a exposição a um evento traumático e os indivíduos vão apresentar uma série de alterações comportamentais, emocionais, funcionais e fisiológicas, ou seja, afetam o indivíduo como um todo. E esses indivíduos, eles apresentam uma série de sintomas e alguns deles são, na verdade, requeridos para ajudar no diagnóstico do transtorno. De forma geral, esses sintomas eles precisam ter uma duração de, no mínimo, 1 mês. Que é claro que a gente sabe, se você passa numa situação traumática, é normal que você tenha uma resposta de estresse. Então, por isso que os sintomas eles têm que persistir além de 1 mês. Esses pacientes, frequentemente, eles têm, então, ansiedade exagerada, memórias intrusivas, então ele sempre fica remoendo aquela situação traumática ou outras situações aversivas. Tem frequentemente flashbacks, pesadelos, o indivíduo ele tende a se isolar socialmente, apresenta uma série de alterações negativas na cognição, mesmo no humor, então é muito frequente também esses pacientes terem outras doenças associadas, como a própria depressão. Há alterações na excitação e reatividade, então o que a gente fala, o indivíduo ele é sempre hiperativo, então tudo para ele é super reativo, ele apresenta essa reação de alarme persistente, hipervigilância. Consequentemente, tem muita insônia, comportamentos agressivos, que o problema é que isso pode ser para ele e para os outros ao redor, e um conjunto bastante importante de alterações que são esses mecanismos de medo condicionado, que é o que é mais importante realmente para a minha pesquisa, então vou explicar um pouquinho para vocês. Esses mecanismos de medo condicionado, então, o que eles são? Bom, medo condicionado não é um medo que é natural. Ele é condicionado a alguma coisa. Então, no caso, se a gente imaginar o trauma em si, né, que seja um tiroteio, um bombamento, o que acontece? O trauma em si, ele vai gerar uma resposta de medo no indivíduo. Então, o trauma gera uma resposta de medo. O que acontece no condicionamento? As associações ao trauma, então o ambiente que o indivíduo foi exposto ao trauma, cheiros, sons, isso é um estímulo que naturalmente é neutro, mas quando ele é pareado com trauma, ele passa a ser um estímulo condicionado. Então, depois de acontecer essa situação, quando o indivíduo ele é simplesmente exposto, aqui no caso só o barulho associado àquela explosão, só o barulho vai fazer com que o indivíduo apresente a resposta do medo, porque ele espera que ele vá passar por aquela situação normalmente. Então, isso é uma resposta condicionada. Um estímulo neutro, pareado a um estímulo aversivo, agora gera uma resposta que não é natural, que é condicionada. Então, normalmente, aqui mostrando isso, quando acontece esse condicionamento, pareamento, o indivíduo apresenta a resposta condicionada. Quando ele é novamente exposto a esse estímulo neutro, condicionado agora, né, mas sem o estímulo aversivo, ele tem essa resposta. Mas o normal é que, se o indivíduo ele é exposto repetidas vezes, ou por um tempo prolongado ao estímulo, ele não tem trauma mais, que espera que essa resposta reduza ao longo do tempo. E isso é uma memória, que a gente chama de memória de extinção. O indivíduo ele reaprende, ele sabe que ele passou por aquela situação, mas ele adquire uma nova memória de que agora aquele estímulo não é mais condicionado, tá tudo tranquilo. Então isso reduz. E mesmo muito tempo depois, quando a gente avalia um indivíduo, o que se espera é que ele tenha mantido essa resposta de extinção. O paciente com PTSD não apresenta isso. Então, mesmo ele tendo, teoricamente, passado por essa sessão e aprendido, ele volta a ter uma resposta condicionada elevada. Então, o que a gente diz é que esses indivíduos eles têm um prejuízo na extinção, seria a consolidação ou na expressão dessa memória de extinção. Tá? E, além disso, como eles frequentemente têm essas questões dos flashbacks, pesadelos, esse traço de memória aversiva, ele frequentemente é reconsolidado, fortalecido, o que piora ainda mais a situação. Então, de forma geral, todo mundo, como eu falei, obviamente passando
todo mundo, vamos dizer, normal, com todas as suas faculdades mentais normais, a princípio, todo mundo vai aprender sobre o trauma, o medo, vai consolidar essa memória e em algum momento vai expressar. Então, normalmente as pessoas têm uma resposta de estresse pós-traumática aguda. Resposta. O que acontece é justamente, a maioria das pessoas vai se recuperar. Então, ela consegue, por exemplo, discriminar aqueles estímulos que são relacionados ao trauma, usa apenas ao trauma, consegue limitar o medo para aquele estímulo. E quando exposto, né, nessa sessão de extinção, eles conseguem, então, extinguir aquela resposta, se recuperam e tem só aquela lembrança de que aconteceu algo. Os indivíduos que desenvolvem, então, a patologia, eles não têm essa resposta de extinção, eles passam a generalizar, então outras situações aversivas passam a ser aversivas, eles não conseguem lidar com essa resposta de extinção, e eles também têm uma sensibilização de respostas aversivas gerais. Então, tudo para eles torna-se, vamos dizer, mais exacerbado. Tudo para eles agora que é aversivo é muito aversivo, tudo decorrente daquela exposição ao trauma. Bom, e por que isso acontece? É aí que é importante a pesquisa, porque a gente realmente não sabe o que causa tudo isso. Bom, primeiro que a gente tem muita variabilidade individual, né? Então, porque cada pessoa é diferente da outra, né? A gente tem, então, vamos dizer, a participação dos genes, que esses genes são os que vão determinar a produção de várias substâncias neuroquímicas, vários hormônios do nosso corpo, que vão contribuir para, por exemplo, processos de aprendizado, de cognição. Então, cada indivíduo tem uma carga genética. Além disso, cada indivíduo tem uma personalidade diferente e vive num ambiente diferente. Só isso já pode influenciar como os genes produzem essas substâncias. Agora, imagina, diferentes indivíduos em diferentes condições são expostos ao trauma. Então, aí, a gente tem indivíduos que, nessa situação, expostos ao trauma, eles vão ser vulneráveis ou resilientes. Então, eles vão desenvolver ou não trauma, o que vai depender dessas características dele, mas também vão depender de alterações do trauma ou posteriores. Então, além disso tudo, o tipo do trauma, a severidade do trauma pode contribuir para respostas diferentes, como o indivíduo percebe esse trauma, se existem outras alterações relacionadas, por exemplo, tem dor junto com o trauma, isso pode ser muito mais significativo, causa alterações persistentes, como, por exemplo, prolonga o aumento da taquicardia induzida pelo trauma. E, além disso, estressor associado como isolamento, que é muito comum, como eu falei, os indivíduos se isolam e isso pode agravar e facilitar o desenvolvimento da doença. Então, existem muitos fatores que podem estar envolvidos e, infelizmente, a gente não tem conhecimento de todos. Aliás, de muito pouco a gente tem conhecimento e é por isso que os estudos eles são justamente importantes para tentar entender por que uma parte dessa população é vulnerável e vai desenvolver a doença, já que a maioria dos indivíduos consegue se recuperar. Uma alteração que é bem caracterizada e vista nesses pacientes é uma alteração no padrão de ativação de estruturas encefálicas que estão realmente envolvidas no controle dessas respostas aversivas. Então, nós temos basicamente alterações em 3 estruturas: amígdala, córtex e hipocampo. Então, a amígdala, essa regiãozinha aqui em vermelho, aqui no meio do cérebro, essa estrutura é importante para quê? Essa estrutura é aquela que, quando a gente está numa situação aversiva, ela fica disparando e fala, olha, fica atento, porque essa é uma situação perigosa, você pode precisar fugir, você pode precisar lutar. E no paciente, ela fica disparando o tempo inteiro, fica disparando, ou seja, o indivíduo ele fica sempre nesse estado de alerta, porque a estrutura está lá disparando. Além disso, essa outra estrutura aqui, o córtex pré-frontal, bem na frente aqui no lobo frontal, ela é muito importante para quê? Para cognição, para processamento, tomada de decisão, justamente para a extinção da memória aversiva. E essa estrutura, por outro lado, ela se encontra com atividade reduzida. Então, ela precisaria estar ativa para ajudar o indivíduo a adquirir aquela resposta de extinção. E o outro problema é que é essa estrutura que tem que ajudar e falar para a amígdala, amígdala, está tudo tranquilo, eu processei aqui a situação, essa situação aqui está normal, não é mais aversiva, pode ficar tranquila e não precisa disparar. E ela não está fazendo isso. A amígdala está lá disparando que nem louca e o córtex não está dizendo para ela que ela precisa ficar tranquila. E também essa outra região aqui, o hipocampo em azul,
ele também tem a sua atividade prejudicada. Então, essa estrutura ela também é importante para esses aprendizados relacionados ao medo, e ela tem uma função muito importante aqui em associar pistas contextuais com o medo. Se o indivíduo não tem atividade normal dessa estrutura, ele não começa a não conseguir diferenciar se aquele contexto é realmente o contexto daquele medo, se aquele sinal que ele está vendo é ou não relacionado ao trauma, ou seja, ele começa a ficar hiperreativo a tudo porque o hipocampo dele não consegue dizer se é ou não é. E essa estrutura também participa nesse controle de ajudar a amígdala ficar calma. Então, essa é uma alteração bastante frequente nesses pacientes. Hiperatividade de amígdala, hipofuncionalidade da ativação do córtex pré-frontal e hipocampo. E essas alterações das respostas de medo condicionado e de ativação de estruturas, elas podem ser bastante importantes para entender e para ajudar o transtorno de estresse pós-traumático. No caso, o principal tratamento não farmacológico é a terapia de exposição, que é justamente baseada na exposição ao trauma, só que no caso, de forma geral, através de uma psicoterapia, da conversa com o terapeuta sobre aquele trauma, e a exposição repetida para justamente tentar fazer com que o indivíduo extinga aquela resposta. Mas isso não tem se mostrado ser muito eficaz. Existe uma nova abordagem, que seria uma variação dessa terapia de exposição, que é associada à realidade virtual. Então, nessa situação, o indivíduo, a gente tem aqui 3 exemplos diferentes de indivíduos com PTSD por 3 diferentes causas. Então, aqui um veterano de guerra, uma vítima de abuso sexual, e aqui o indivíduo é vítima de acidente de trânsito. Então, nessas situações, o indivíduo ele é exposto ao trauma num ambiente de realidade virtual. Então, tem todos, inclusive cheiros, sons associados ao trauma da pessoa mesmo. E ele é exposto de uma maneira segura a esse trauma. Então, nessa situação, com o auxílio do terapeuta, o indivíduo ele consegue processar as emoções durante aquela situação, ele consegue reviver aquela situação e tentar adotar, inclusive, estratégias, como ele poderia sair daquela situação. E isso justamente poderia promover essa extinção da resposta aversiva. Nesse tipo de experimento, poderia ter a associação, por exemplo, com outras medidas que indicam o quadro, né, da gravidade do quadro do paciente, que poderiam ajudar no diagnóstico, como, por exemplo, medidas autonômicas, como a frequência cardíaca, sudorese, né, condutância da pele, e a própria neuroimagem funcional para tentar identificar a alteração do padrão da atividade dessas estruturas que eu falei para vocês. E nesse caso, essas técnicas, elas poderiam, como eu falei, que o indivíduo ele pode aprender a reagir de forma diferente naquelas situações. Esse tipo de experimento também poderia ajudar a reprogramar essas alterações. Então, com essa exposição, o indivíduo conseguiria ter uma alteração, uma reprogramação da ativação dessas estruturas, por exemplo. E ainda existe a vantagem de poder potencialmente ter associação com fármacos para, às vezes, acelerar ou melhorar essa terapia. Bom, mas de forma geral, existem inúmeros problemas no tratamento dessa doença. Então, frequentemente, um problema muito grande é que ele é subdiagnosticado. Então, ou porque o indivíduo exposto ao trauma ele nem tem acesso a um sistema de saúde, né? Então, principalmente crianças que são vítimas de abuso, sequer alguém sabe, ou seja, elas nunca vão ter o atendimento. Ou muitas vezes justamente porque o profissional ele não é treinado e ele não consegue chegar realmente ao diagnóstico disso, então o indivíduo fica de tratamento para tratamento que não são direcionados àquilo. Outro problema é que a farmacoterapia ela é bastante limitada. Apenas os antidepressivos eles são prescritos para o tratamento e a maioria dos indivíduos que pode ultrapassar os 80% não respondem vamos dizer, eles não têm uma remissão completa. Então, eles podem ter melhora de um ou outro sintoma, mas principalmente essa questão dessas memórias de medo condicionado, elas são muito pouco influenciadas. Além disso, essas drogas são frequentemente associadas a uma série de efeitos colaterais, demoram muito tempo para começar a agir e muitas vezes o indivíduo acaba desistindo de se tratar. E, como eu falei, não a realidade virtual, mas simples fato da terapia convencional, só de conversa com o terapeuta, mesmo quando ela é associada a fármaco, isso não tem se mostrado muito eficaz. Então, isso, associado ao fato que eu falei para vocês, que tem muitas alterações que podem estar envolvidas num paciente, a gente não tem conhecimento de tudo isso, a gente não sabe o que está acontecendo,
realmente a gente precisa de novos estudos para entender melhor a neurobiologia do transtorno, para que aí a gente consiga prover, quem sabe, uma nova terapia. Então, e esses estudos são importantes porque eles podem nos ajudar a identificar biomarcadores. E o que são esses biomarcadores? Trouxe duas definições para vocês aqui que são bem claras e autoexplicativas, que seria, então, uma característica que é medida de forma objetiva e avaliada como indicador de um processo biológico normal. No caso, poderia ser, então, um marcador de um processo patológico, no caso, o PTSD, ou, após um tratamento, poderia ser um marcador que a gente utilizaria para dizer que um tratamento foi efetivo ou não. E uma outra definição seria qualquer substância, estrutura ou processo que pode ser medido no corpo e que pode influenciar ou predizer a incidência ou a consequência da doença. Então, vamos supor, seria você identificar alguma coisa que você conseguiria tirar o sangue do indivíduo e ver, eu tenho essa alteração no sangue, isso poderia ser um biomarcador para a doença ou para a efetividade de um tratamento. Então, é só um exemplo. E nesse sentido, a gente tem, obviamente, algumas etapas que precisam ser seguidas para você conseguir identificar um biomarcador. Então, uma fase de screening, de triagem, que a gente pode fazer principalmente utilizando os modelos animais para identificar possíveis proteínas, genes que estão envolvidos. A partir disso, isso precisa passar por uma fase de validação analítica, que é uma fase bastante precisa. Normalmente, nessa fase, utilizam software de bioinformática, todas essas análises para conseguir chegar em larga escala a uma acuracidade, uma precisão desses dados. E, a partir daí, esses dados podem ser levados para a validade clínica, ou seja, observar em populações diferentes de indivíduos com a doença para ver se isso realmente está envolvido. Bom, então, como que a gente pode estudar neurobiologia e desenvolver o tratamento mais eficaz? Justamente utilizando modelos experimentais, modelos animais. Então, nesses modelos, a gente tenta mimetizar as emoções dos homens. Então, enquanto a gente tem, num homem, uma emoção, um aspecto subjetivo, influenciado pelas diversas coisas que eu falei para você, personalidade, gene, ambiente, nos animais, a gente tem uma alteração comportamental muito simplificada, uma situação muito bem controlada, é um organismo conhecido, que ele é geneticamente homogêneo, ou seja, o animal ele é construído para aquele fim, então a gente conhece bastante. Então a gente consegue fazer essa analogia. E por que a gente consegue fazer isso? Bom, existem o clássico livro de Charles Darwin, A Expressão das Emoções dos Homens e nos Animais do século XIX, que ele fez uma série de observações e chegou à conclusão de que, independente da raça, do sexo, da espécie animal, todos vão ter o mesmo tipo de comportamento para expressar uma determinada emoção. Então, a partir desse princípio, a gente pode imaginar, se a gente tiver um modelo animal bem conhecido, a gente pode tentar transpor o que a gente vê nele para o que acontece mesmo num paciente, num indivíduo. Então, é a partir daí que a gente usa realmente os modelos animais para tentar trazer, tentar entender o que acontece na doença. Então, o modelo animal ele reconstrói a natureza justamente com o objetivo de permitir o estudo de um dado fenômeno. Ele nos permite um acompanhamento prospectivo, ou seja, a gente sabe quando que aquela situação vai ser imposta, então a gente tem um controle de quando, como, qual trauma vai ser exposto, e a gente consegue, a partir disso, avaliar temporalmente uma série de alterações. Então, essa é uma importante ferramenta para estudar a fisiopatologia, neuropatologia, justamente porque tem o contorno dessas limitações. Então, a gente consegue avaliar cada tempo após o trauma, o que está acontecendo naquele momento. E isso também é um ponto importante, porque a gente, ao contrário do estudo com o humano, a gente não consegue dizer se o humano eu vou expor a um trauma e vou causar a situação. Não, no animal a gente tem isso, a gente consegue distribuir randomicamente os animais entre os nossos grupos estressados ou não. A gente consegue, inclusive, ter algumas avaliações prévias para ver alterações que são já do próprio animal. E talvez a alteração mais importante é que a gente tem o uso de técnicas mais invasivas para tentar entender realmente a fundo o que acontece. Bom, para que um modelo seja utilizado, ele precisa apresentar algumas características, que são validade de face, de construto e farmacológica, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês.
Mas, só para deixar bem claro aqui, nenhum modelo animal é modelo perfeito, nenhum modelo eu posso dizer, este é um modelo da doença, então tudo que eu estiver vendo aqui é a doença, não. O que a gente tem são principalmente alterações similares observadas nos animais, que elas podem ser, então, é o que a gente observa, alguma característica que é observada no transtorno. Então, a gente tem que também ter muito cuidado nisso, em dizer que aquilo está especificamente modelando aquela doença. Até porque muitas alterações que a gente vê em um modelo, ela pode também ser comum a outros transtornos. Então, só para deixar claro para vocês que isso não é dizer que é realmente um modelo da doença, tá? Bom, em relação à validade de face, essa validade de face é aquela que justamente verifica a semelhança entre um comportamento que a gente vê no animal e o que acontece na clínica, no paciente, que eu falei para vocês. Então, no caso, no PTSD, como eu disse para vocês, os pacientes eles têm aquelas alterações nos mecanismos de medo condicionado. E isso a gente consegue ver em animal. Então, essas alterações de medo condicionado é uma validade de face importante. Então, modelos animais em que a gente expõe o animal ao trauma e então avalie esse tipo de resposta pode ser útil para o tratamento, para o entendimento da doença. Então, nesse caso, a gente pode utilizar diferentes tipos de estressores, que vão variar. Contar o tipo de estressor, se é um estressor agudo, se é um estressor crônico, se é prolongado, se é um estressor que o animal consegue controlar ou não. Então, a gente consegue tudo modular no laboratório essas situações. Bom, de forma geral, nós temos 3 tipos de estressores utilizados: físicos, psicogênicos e psicossociais. Os estressores físicos que a gente usa se baseiam no fato de que a maioria das situações traumáticas que vão apresentar o PTSD humano envolve danos potenciais, frequentemente fatais nesses indivíduos. Então, alguns exemplos desses modelos de trauma que a gente pode impor são, por exemplo, estresse de restrição de movimentos. Então, o animal, por um determinado tempo, ele é restrito dos seus movimentos, ele pode se movimentar, mas de forma restrita. Então, isso seria um evento traumático físico. Ou aplicar choques intensos nas patas, ou submeter um animal a um estresse de natação forçada em um tanque, ou fazer a combinação de uma série de estressores físicos ou não, em seguida também para tentar mimetizar essa situação traumática. Em relação aos estressores psicogênicos, são aqueles estressores que têm efeito primariamente psicológico, não tem uma causa orgânica, mas que obviamente vão gerar alguma alteração que afete o organismo de forma como um todo. E o que a gente usa nesse sentido é a exposição ao predador. Então, aqui a gente só tem um exemplo de um rato exposto ao predador natural, que seria o gato, ou de um camundongo exposto ao rato, ou mesmo ao gato. Então, isso é um trauma bastante relevante para a espécie. Então, isso para o animal é bastante traumático. E, a partir disso, a gente pode tentar entender também o que acontece, transpor isso para um paciente. E o modelo de estressor psicossocial, ele é baseado na interação ou na falta de interação com outros indivíduos. Então, a gente pode ter, por exemplo, trauma de derrota social. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um grupinho de camundongos, eles têm uma hierarquia social, eles moram numa determinada caixa e se dão super bem ali. O que a gente faz? A gente pega um outro camundongo, que ele já é naturalmente agressivo, muito maior do que esses animais, e a gente coloca esse animal na caixa. O que ele faz? Ele não convive com outros animais. Então, o que ele faz? Ele quer acabar com aquela hierarquia que existe ali. E é justamente isso. Esses animais que viviam super bem antes, eles, então, passam a ter a interrupção dessa hierarquia. Então, isso poderia ser um trauma. E esse trauma, ou mesmo da exposição ao gato, poderia ser associado a uma instabilidade social. Como eu falei, o isolamento é uma causa muito importante para desenvolver o transtorno. Então, a gente pode isolar o animal após o trauma, ou trocar sempre o companheiro, causar essa instabilidade social que pode predizer o desenvolvimento do trauma. E aí a gente avalia a resposta de medo condicionado. Então, no caso, a gente pode usar, por exemplo, 2 tipos de respostas de medo condicionado. Então, o animal foi exposto ao trauma e a gente submete a ele ao medo condicionado ao contexto ou uma pista. No medo condicionado ao contexto, ele vai receber choques elétricos nas patas numa certa caixa. Quando ele é exposto de novo na caixa, o que a gente espera? Aquela resposta de medo condicionado, que se reduz ao longo do tempo, e quando colocado de novo na caixa,
o que a gente espera observar é a redução. Os animais expostos ao trauma, que são suscetíveis, não conseguem manter essa resposta. E a gente pode fazer a mesma coisa, mas ao invés de usar a caixa, agora a gente usa a apresentação de um som, de um cheiro, de uma luz. Então, normalmente, o animal, quando ele for exposto a esse estímulo, sem agora o choque, ele vai apresentar a redução naquela resposta ao longo do tempo. E se ele não desenvolver, vamos dizer, o transtorno, ele apresentaria esse tipo de resposta. O que a gente espera no modelo para tentar estudar é que os animais, eles apresentem na sua grande... que eles apresentem esse tipo de resposta de déficit. No caso da validade do construto, ela pressupõe, então, a semelhança entre o que acontece, teoricamente, no modelo e no transtorno, para tentar, então, predizer se a causa daquilo em humano deve ser o que leva à alteração no modelo e vice-versa, se aquilo que a gente observa no modelo poderia estar envolvido no transtorno. Com isso, a gente consegue estudar a neurobiologia do transtorno e entender melhor o que está acontecendo naquelas alterações comportamentais. Nesse sentido, a gente consegue avaliar uma série de alterações, hormônios, substâncias químicas que já são observadas em pacientes, isso poderia ajudar a validar o modelo. Ou no modelo, a gente pode identificar outras alterações, principalmente celulares e moleculares, que a gente não consegue observar no paciente, para tentar imaginar se aquilo acontece no paciente. E mais importante, como a gente consegue avaliar isso temporalmente, a gente consegue realmente tentar predizer o que está acontecendo ao longo do tempo, permitir, então, avaliar mecanismo e predizer potencialmente consequências. E é aqui que existiriam, então, aquela fase de identificação possível de biomarcadores para ajudar no entendimento da doença. Só para comentar para vocês, essas análises elas geram uma série de dados, muitos dados, que podem ser avaliados com auxílio de softwares, principalmente esses softwares de... auxílio de bioinformática. Então, existem uma série de dados que precisam ser processados para possivelmente identificar padrões. Eu não tenho conhecimento disso, mas achei importante só mencionar para vocês que a gente está num ponto agora que a gente realmente precisa desse auxílio para conseguir entender essa enorme quantidade de dados. E, no fim, a validade preditiva farmacológica, que baseia-se na existência de correlação entre o efeito da droga no clínico e no modelo. Ou seja, o modelo animal deveria ser responsivo ao que responde na clínica. Mas, como eu falei para vocês, nem na clínica esses tratamentos eles costumam ser eficazes. Então, justamente nos modelos, eles são importantes porque a gente consegue tentar melhorar nesse ponto. Ou seja, se na clínica os indivíduos não respondem de forma adequada, a gente pode conseguir, com um modelo melhor, identificar uma substância que poderiam potencialmente ser utilizadas para tratar a doença. E, por fim, justamente é nessa parte que os nossos estudos eles têm sido realizados. Tentar entender melhor a neurobiologia, tentar entender alterações envolvidas no desenvolvimento das consequências comportamentais do trauma, a fim de estudar potencial terapêutico de substâncias que atuam nesses mecanismos de interesse. Com isso, a gente tem trabalhado, principalmente, em verificar a modulação do sistema endocannabinoide, que é aquele nosso sistema que responde à planta, à maconha, cannabis-sativa, que tem sido amplamente descrito como envolvido em resposta ao estresse. E também a gente tem investigado o potencial efeito terapêutico de uma outra substância que é derivada da maconha, o canabidiol, mas que não tem os efeitos causados, os efeitos clássicos da maconha. E isso porque também a gente tem várias evidências que essas substâncias são capazes de promover efeito ansiolítico, antidepressivo e anti-estresse. Bom, meu tempo acabou, mas só importante mencionar que existe ética, a gente precisa ter ética na experimentação animal, só para dizer que tudo isso é muito bem controlado e aprovado por uma comissão de ética. E, no fim, posso concluir ou não posso? Bom, então, rapidinho, só para a gente concluir, a maioria das pessoas vai ser exposta a um trauma ao longo da vida, mas só algumas vão desenvolver o PTSD, que é uma doença crônica, debilitante e incapacitante. De forma geral, os indivíduos eles não conseguem processar adequadamente situações aversivas, eles são sempre mais reativos a ela e têm prejuízo em distinguir memórias aversivas condicionadas. Várias alterações são descritas, mas muito pouco sabe-se sobre os mecanismos. E para isso a gente pode utilizar esses modelos animais justamente para entender mecanismo e tentar prover novas terapias para auxiliar no transtorno. Então, só queria agradecer a todos os meus colaboradores e, obviamente, novamente, a participação de todos e a presença de todos. Muito obrigada.